Bora lá, vou deixar a meta aqui na tela e vamos começar começando, como eu sempre brinco, né? A gente tem aqui uma matéria do Metrópolis, que eu quero começar com ela, já que o título da nossa live está falando do Flávio Dino. Então, diz assim, deixa eu colocar aqui na apresentação. Gente, bora lá, vamos compartilhar a nossa live. Hoje eu não consegui fazer o card de divulgação, não consegui. Enfim, tive uns problemas aqui com o programa mesmo que faz as thumbs das lives, eu não consegui fazer. Agora, vamos tomar um café comigo, hein? Cadê o Marcelo Forte? Ele que é o homem do café. Então, vamos lá. Tudo pode virar uma falta grave. Magistrados atacam a decisão de Dino. Então, a decisão do ministro Flávio Dino, que estabelece a perda do cargo como punição máxima para magistrados, provocou uma forte repercussão entre juízes e os desembargadores de todo o país. Nos bastidores, a medida passou a ser amplamente debatida em grupos de mensagens compostos por magistrados. Nessas conversas... eu tô em bolinha. Deixa eu me tirar da bolinha. Pronto. Nessas conversas, surgiram críticas e preocupações sobre os efeitos da decisão. Um desembargador ouvido pela coluna, a coluna aqui do Metrópolis, né, que é a coluna da Mirelle Pinheiro, do Metrópolis, sob condição de anonimato, afirmou que o principal receio é subjetividade na decisão do que seria uma falta grave. Então, aqui, faltas graves ainda é muito subjetivo. Uma discussão em audiência pode ser considerada uma falta grave. Uma decisão que desagrade alguém também pode ser tratada dessa forma, disse. Segundo o magistrado, a mudança poderá acabar impactando a independência funcional dos juízes. O país e as instituições correcionais também são muito políticas. Isso pode acabar coibindo a liberdade do magistrado de decidir com independência. Então, daqui a decisão provocou reação institucional, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais classificou a interpretação adotada por Dino como inconstitucional. Para a entidade, alterações no regime disciplinar da magistratura não podem ocorrer por uma decisão judicial, mas por meio de lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. A associação também afirmou que a proposta pode gerar um problema jurídico adicional ao permitir que magistrados percam o cargo e a remuneração após décadas de contribuição previdenciária. Tá? O que decidiu Dino? Dino determinou que o Conselho Nacional de Justiça deve aplicar a perda de cargo como punição máxima para violações disciplinares graves, substituindo a aposentadoria compulsória como principal sanção administrativa. A medida vale para juízes e ministros de tribunais de todo o país, exceto integrantes do próprio STF. Segundo o ministro, a chamada aposentadoria compulsória punitiva não se encaixa mais no ordenamento jurídico atual. Tá? Dino também estabeleceu que, por causa da vitaliciedade do cargo, a perda da função deverá ser confirmada por ação judicial no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. A decisão foi tomada durante o julgamento de uma ação apresentada por um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia sido punido com aposentadoria compulsória pelo CNJ. Né? A questão aqui, gente, é o seguinte, tá? A questão é que o Dino, ele está num momento que ele está mexendo com coisas muito sérias, né, o Flávio Dino. Então, ele está mexendo nas emendas parlamentares, ele está mexendo nos bolsos dos juízes, porque sabe o que acontece? Uma das grandes desigualdades que nós temos no nosso país é justamente o salário dos magistrados, né? Então, isso eu acho que é o mais complicado em relação a você mexer em algo em que os juízes achavam que nunca ninguém teria coragem de mexer, inclusive um outro juiz. Né? Então, é a velha história. Eu acho que os juízes eles precisam realmente entender, de uma vez por todas,
que eles são funcionários do Estado, eles não são paladinos da justiça, eles não são intocáveis, eles sim precisam ter limites, precisam ter regras. E isso está acontecendo agora. As coisas não é assim, eu passei para juiz, então eu estou com a vida ganha. Não, você é um funcionário do Estado. E é como a gente sempre fala aqui nas lives, assim como os políticos são eleitos pelo povo, esses ministros do STF, eles são funcionários do Estado brasileiro que têm as suas funções que precisam ser cumpridas em Brasília. Entendeu? Principalmente no caso do STF, que é a nossa Suprema Corte do país. Então, é muito importante que a gente fale disso aqui. Por quê? Porque eles se achavam acima do bem e do mal. Juiz sempre se achou acima do bem e do mal. E eu posso falar isso para vocês, porque eu já despachei com muito juiz. Eu já recorri de muitas decisões. Eles acham que realmente o que eles falam está falado e que eles não precisam obedecer nenhum tipo de circunstância. Então, o Dino, ele está fazendo justiça social na magistratura brasileira, gente. E aí é que o bicho vai pegar, a juizada vai ficar puta mesmo. E ainda vou mais longe. Flávio Dino está correndo risco de vida. E não é de hoje, desde que ele começou a mexer na questão da transparência das emendas PIX. E que a gente sabe, né, que tantos políticos aí, inclusive, utilizaram a emenda PIX para fazer filme do Bolsonaro, né? Então, a gente comentou disso ontem aqui no Oscar, falando do Dark Horse, e é uma realidade. Então, ele realmente está se metendo aí num vespeiro muito complicado, o senhor Flávio Dino aí fazendo justiça social na magistratura, sabe? A gente precisa parar de achar que político, que juiz, que funcionário público é intocável, nada vai acontecer. Não, eles devem a sua prestação de serviços ao Estado e ao povo brasileiro. Eles são pagos pelo Estado brasileiro, pelas instituições brasileiras para fazer o trabalho deles. Uma outra coisa também, ontem eu conversei com o Pedro Zambarda sobre isso durante a live. O Pedro Zambarda, que a gente chegou no assunto de que não existe herói no STF. A gente precisa parar de achar que as pessoas fazem mais do que aquilo que é obrigação delas. Elas estão cumprindo a sua função e ganhando muito bem para isso. Por isso que é tão importante essas decisões do Flávio Dino. Por isso que é tão importante ter um teto para servidor público. Então, é muito importante que a gente trate sobre isso com muita seriedade, porque é realmente um momento importante da história do país, do servidor público não ser um ente intocável do Estado. É muito importante tratar desse assunto. E ele está tratando e vai gerar polêmica, com certeza, porque ninguém quer perder a sua mamata. Ninguém quer perder a sua farra. Entendeu? Porque, estudei a vida inteira para ser juiz, porque ser juiz tem um monte de mordomia. Então, um monte de mordomia, enquanto tem muitas pessoas que fazem parte da nossa sociedade passando fome, enquanto o juiz está ganhando aí 50 mil reais de penduricalho num mês. Então, é importante a gente falar sobre esse assunto e entender a importância também, nos casos de crime, de você poder exonerar, né, um juiz que cometeu um ato que ele não deveria, porque imagina, gente, uma posição que deve ser imparcial justamente pelo fato da sua natureza, né? O juiz ele tem que ser imparcial por natureza. Agora, vocês imaginam quando um juiz desse vai contra a moral e contra a própria lei, né? Ele que deveria justamente ser ali o exemplo ou ser aquele que analisa esse tipo de coisa para que se tome uma decisão aí para uma das partes num processo. Então, eu acho que muito certo, quanto mais dura essa punição, melhor, porque
os nossos funcionários públicos, os políticos, os magistrados, eles precisam lembrar qual é a função deles no Estado brasileiro. E nesse momento, não adianta, é só mexendo no bolso, é só mexendo na estabilidade, que o Estado brasileiro vai começar a ter profissionais dignos do seu gabarito, dignos da sua altura. Eles são representantes da lei do nosso país. Entendeu? As coisas, elas não podem ser bagunçadas do jeito que elas são. Então, é importante a gente tratar desse assunto dessa forma. Bom, gente, vamos lá, vamos começar a nossa live, que daqui a pouco o Diogo Abreu estará com a gente. E eu quero trazer para vocês aqui, então, mais coisas relacionadas à decisão de Flávio Dino. Então, vamos colocar aqui um videozinho para a gente começar bonita essa live, que daqui a pouco nós vamos ter babado. Vamos lá. Gente, vamos... O ministro Flávio Dino... Chat do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos bater a nossa meta, senão nós não conseguimos continuar o nosso trabalho aqui no canal. Então, temos o salário de todos aqui. Então, você que pode contribuir, seja com 5, seja com 10, seja com R$3, vem no Superchat ou no Super Sticker ou vem no Pix, folhademocrata@gmail.com. Bora lá. Dino decidiu que juízes não poderão mais ser punidos com aposentadoria compulsória em casos de infrações graves, prática considerada um verdadeiro prêmio para magistrados que cometiam crimes e irregularidades. Com a decisão, a punição poderá ser a perda do cargo e não mais a aposentadoria remunerada. A jornalista Neila Guimarães, do Metrópolis, detalhou os efeitos da medida tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino, ele acabou anulando uma decisão do CNJ que aposentou compulsoriamente o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Borges Barbosa, e afirmou que esse tipo de punição não tem mais base na Constituição após a reforma da Previdência em 2019. Em decisão proferida na manhã de hoje, o ministro determinou que o caso seja reavaliado pelo CNJ, salientando que a sanção de aposentadoria compulsória aplicada ao magistrado não encontra mais respaldo constitucional. Dino sustentou a tese de que não existe mais aposentadoria compulsória como punição disciplinar para magistrados após a emenda constitucional 103, que reformou o sistema previdenciário. Segundo o ministro, se o CNJ concluir que um juiz cometeu infração grave, o órgão deve encaminhar o caso ao Supremo para eventual perda do cargo, já que apenas a Corte pode constituir decisões do Conselho e decidir sobre a permanência de magistrados na função. Vamos lá. Segundo Dino, o sistema deve garantir punições efetivas para casos graves, sem recorrer à aposentadoria remunerada como forma de afastamento. O entendimento do ministro é que essa interpretação possa valer para todos os casos. Com isso, Dino encaminhou uma sugestão ao presidente do CNJ, que também é o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, para que o Conselho reveja o modelo de responsabilização disciplinar. Aí vem as críticas. Em decisão, Dino também fez críticas a medidas adotadas no sistema disciplinar da magistratura, como a aposentadoria compulsória. Dino pontuou que não faz mais sentido que os magistrados fiquem imunes a um sistema efetivo de responsabilidade disciplinar com a repudiada e já revogada aposentadoria compulsória punitiva. Bom, temos aí uma decisão, Felipe, do ministro Flávio Dino, que vem falando sobre aposentadoria, sobre penduricalhos, vem tentando mudar aí o sistema de benesses do judiciário. Não sei se o corporativismo vai conseguir mudar essas decisões do ministro. Agora, gente, cá entre nós, precisa ter coragem para fazer isso, né? Você viu ela falando o termo corporativismo? Isso precisa acabar. Enquanto isso não acabar, vai ser sempre assim. Vão ter o andar de cima. O andar de cima feito por servidores públicos e por políticos é um dos maiores erros que a gente tem aqui na desigualdade social do país.
Então, o que o Dino está fazendo, na verdade, é colocar as pessoas no devido lugar. Elas são funcionárias do Estado. E se você cometer falta graves, você vai pagar por isso. Isso coloca limites. Limites. Todos os profissionais que recebem do Estado brasileiro têm que ter limite. É uma coisa que, infelizmente, o nosso país não conhece. Limite. Limite. Flávio Dino, mas espero que tanto as decisões do ministro Flávio Dino como a última decisão do ministro Gilmar Mendes, que acabou corroborando, né, com a decisão do ministro Flávio Dino, sigam aí com esse precedente, né? Precisamos seguir com esse precedente para que uma possível reforma administrativa seja pelo menos aceita, para que ela pelo menos possa ser, para que pelo menos a ideia da possibilidade de uma reforma administrativa seja aceita num futuro breve, nem que seja numa próxima legislatura, porque essa agora, esquece, agora é eleição. O comentarista Felipe Monteiro elogiou a decisão e afirmou que dificilmente o órgão de classe terá coragem de se posicionar contra uma mudança que enfrenta um privilégio tão escancarado. Eu fico imaginando como que o órgão de classe irá defender o contrário, né? É um escárnio, né? Em 2026 você vê magistrados que são punidos com a pena mais grave, né? Porque vendeu sentença ou porque fez algum ato gravíssimo, né? Ser penalizado, entre aspas, na verdade não é uma penalização, é uma premiação, né? Ser premiado com aposentadoria com remuneração, né? É um absurdo isso, né? Qualquer servidor público, em qualquer outra esfera, num processo disciplinar, caso ele seja penalizado, né, com a pena mais grave, ele é demitido a bem do serviço público e não tem direito a nada, né? Então deve caber a mesma regra para a magistratura, né? O artigo 37 da Constituição Federal está lá claramente o princípio da moralidade, né, o princípio da eficiência, o princípio da transparência. Então a magistratura deve observar esses princípios também, né? E a decisão que vier punir magistrado com a pena mais grave, né? Eu não estou falando da pena média, não, ou da pena leve, a pena mais grave. A pena mais grave não pode ser a aposentadoria remuneratória, né? A aposentadoria compulsória, né? Pelo contrário, tem que ser a demissão a bem do serviço público, tem que expurgar essa pessoa, né? Do serviço público em geral, né? Não cabe. Eles são servidores públicos, gente. Juiz é servidor público. É servidor público, tem que ter limite. Tem que seguir os princípios da moralidade, da impessoalidade, da impessoalidade, princípio da transparência, tudo mais. E tudo que for possível. E muito mais, porque recebem do Estado brasileiro. Tem que ser punido sim, tem que perder cargo sim. Precisa acabar a palhaçada. É isso. De forma alguma, você permitir que essa pessoa seja afastada ganhando dinheirinho, né? Então eu fico imaginando nele, sinceramente, né, como que a corporação, né, a Associação de Magistrados, irá defender o contrário. Eu acho que não vão ter a cara de pau de defender o contrário, não. Pelo contrário, eu acho que vão, de fato, abraçar a decisão do Dino. Agora, um ponto que eu venho batendo na tecla aqui, né, que eu acho um absurdo, é por que o Poder Legislativo, né, não debruça sobre esse assunto, né? Porque a legislação... É bom lembrar o seguinte, né, os magistrados só são punidos com a pena máxima, que é a aposentadoria compulsória, porque a legislação assim prevê. Então é um absurdo, né, o Poder Legislativo não conseguir se debruçar sobre esse assunto, né, e não tirar da legislação um atraso desse. Tem que depender do Poder Judiciário, né? Então, infelizmente, né, o Poder Judiciário só arvora sob a competência do Poder Legislativo porque o Poder Legislativo não faz o seu papel, que é legislar. Então, Neira, você vê, né, que esse ponto específico da aposentadoria compulsória está na legislação sobre a magistratura. Então, eu fico imaginando quantos absurdos não tem legislação sobre esse mesmo assunto. Então, a gente deve, Neila, obrigar o Poder Legislativo a fazer uma reforma estrutural na legislação brasileira, a fazer uma reforma estrutural no arcabouço sancionatório no Brasil. Porque não dá para a gente aceitar 2026 que haja uma previsão como essa na legislação que prevê que o magistrado, quando é punido da pena mais grave, ganha como prêmio
ficar afastado de suas funções para sempre, recebendo o salário da magistratura. Nas redes sociais, a medida repercutiu de forma positiva. O juiz que comete crime, ele deveria perder seu cargo. Aqui no Brasil não, ele tem uma premiação. Ele tem aposentadoria compulsória, ele é afastado e continua recebendo o seu gordo salário. Vou dar um exemplo para vocês, o que aconteceu... Lá vai a gente de novo ter que concordar com o Cleitinho, porque o Brasil é assim. A gente tem que concordar com o Cleitinho, cara. O Brasil nos leva a isso. Repercutiu no Brasil inteiro, aqui em Minas Gerais, um desembargador que absolveu um pedófilo que estava tendo uma relação com uma criança de 12 anos. Ele deveria perder o seu cargo, mas a lei sabe o que faz com ele? Afasta ele e ele continua recebendo com a aposentadoria compulsória. O que o Flávio Dino está fazendo agora é fazer que, como um juiz desse, qualquer outro juiz que comete crime, perca seu cargo. É mais que justo. E eu, como senador aqui, eu tenho que apoiar essa decisão do Flávio Dino. Você, brasileiro, compartilha esse vídeo para todo o Brasil, se mobilize que você tem que apoiar essa decisão do Flávio Dino. Sabe por quê? Porque toda ação tem reação. Pode esperar que os semideuses, os intocáveis, não vão aceitar. Mas cabe a nós aqui apoiar o Flávio Dino para que essa decisão seja cumprida. Para muitos, a decisão de Dino já é considerada histórica, por atacar um dos mecanismos mais controversos de punição dentro do judiciário. Compromisso com a democracia, com a Constituição, compromisso, na verdade, com a coisa pública e com o dinheiro do povo brasileiro, dos pagadores de impostos, dos trabalhadores que estavam indo para o ralo para ter, na verdade, mamata no andar de cima. Acabou a mamata, meus amigos. Quero aqui parabenizar a decisão do presidente Lula de indicar o melhor ministro da história do Supremo Tribunal Federal, que está fazendo história e honrando a democracia, a Constituição e o povo brasileiro. Parabéns, Flávio Dino. Bata um recorde de comentários também, porque hoje o nosso ministro tem que ser condecorado com o seu compromisso com a coisa pública e com o dinheiro do povo brasileiro. Agora sim, acabou a mamata. Gente, realmente essa decisão é babadeira. Essa decisão é babadeira e a gente já imaginava que isso ia gerar aí toda uma repercussão, né? Desde quando ele começou a mexer com a questão dos penduricalhos e tudo mais. Claro, né, que os magistrados atacaram o Flávio Dino, que foi o que a gente já viu, né? Eu já li com vocês falando sobre isso, e também, deixa eu ver se tem mais algum videozinho para a gente dar uma olhada por aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Gente, bora lá através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Vamos lá, vamos ver mais esse videozinho do Globo News, do Globolinha. Vamos lá, gente. Bora lá através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix. folhademocrata@gmail.com. Gente, não entrou R$1 ainda. Eu sei, eu comecei a live mais tarde hoje, porque realmente eu tava pegando as notícias, eu tive que juntar tudo, eu tava o dia inteiro na rua. Mas, dia inteiro não. Eu fui visitar meu bichinho, inclusive, manda beijos a todos aqueles que me mandaram mensagens. Eu quero agradecer a todos o carinho comigo, com o meu bichinho, tá? Aqui o Roberto Oliveira fala, justiça tarda, mas não falha nunca. Plantou, agora pode, pois é. Gente, de novo, juiz, servidor público são funcionários do Estado brasileiro. Tem que prestar contas, tem que ter punição, tá? A gente precisa acabar com essa blindagem ao serviço público brasileiro. O ministro Flávio Dino, do Supremo, pôs fim à aposentadoria compulsória como punição de magistrados. O que é isso? Vários magistrados que foram investigados e acabaram punidos, a punição era aposenta e fica com salário integral. Esse tipo de punição, muitas vezes chamada de prêmio nos bastidores, justamente... Gente, você faz uma merda, ser aposentado com o mesmo salário. Quem não quer? Não é? Quem não quer? Todo mundo quer um negócio desse. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês
para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!